Shalom, amada igreja. Shalom, amada igreja. Eis que é chegado a vós o Evangelho do Reino, Pai amado e Pai celeste. Nesse momento grandioso, pedimos a Ti, ó Pai, que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e que Teu Santo Espírito possa repousar sobre todos nós, para que possamos fazer a Tua vontade, hoje, amanhã e para todo sempre. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu, através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção, que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? João, capítulo 5. João, capítulo 5. Você que está do outro lado, nos acompanhe, pegue sua Bíblia para nos acompanhar, para poder ver e entender a palavra do Criador. Amém? João, capítulo 5. Primeiro versículo nos diz assim: todo aquele que crê que Hamashia, o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama ao que dele é nascido. O que é amar ao Criador? É obedecer os seus ensinamentos. É fazer a coisa certa. E a palavra continua a nos dizer no versículo 2: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus ensinamentos. Você sabe o que é plural? Plural é mais de um. Então, todo aquele que ama os filhos, não o filho, os filhos de Deus. Vamos ler novamente. Todo aquele que ama os filhos de Deus todo aquele que ama, o primeiro versículo, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, versículo 2, quando amamos a Deus e guardamos os seus ensinamentos. O que é amar os filhos de Deus? É amar o teu próximo. Porque filho de Deus não é aquele que está dentro de um templo religioso. São todas as criaturas. Aí você vai dizer: ah, mas ele não está na igreja. Você odeia o seu irmão porque não está na mesma fé que você? Porque está numa outra religião? Você deixa de amar o teu irmão porque não está no templo religioso que você está? A palavra diz que todo aquele que ama os filhos, no plural, ama a Deus. Então não adianta você dizer que ama a Deus se você não ama o próximo. Quando você deseja que o outro vá para o inferno, porque não está dentro de um templo, ou quando você gloria quando o outro vai preso porque roubou, você não está amando o Filho de Deus. Não está amando aquele que o Pai gerou. E a palavra continua a nos dizer, versículo 3 de João, 1 João, versículo 3, do capítulo 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O mandamento de Deus não é pesado. Por que não é pesado?
Porque a única coisa que o Pai quer que nós façamos, todos, toda a humanidade, é amar o próximo, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. O mandamento de Deus é só um: amor, misericórdia, compaixão. E há muita gente que diz que ama a Deus, mas não tem compaixão, não tem misericórdia, não sabe perdoar. Isso não é amar a Deus. E a palavra continua a nos dizer, 1 João capítulo 5, versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória, que vence o mundo, é a nossa fé. Para se vencer o pecado, nós temos que crer para onde vamos e que alguém morreu para nos livrar do pecado. E que este mesmo alguém prepara uma casa para todos nós. Se abalarmos a nossa fé, nós não conseguiremos vencer o mundo. E viveremos como o mundo vive, em desordem, na luxúria, no pecado. E a palavra do Pai continua a nos dizer, versículo 5, de 1 João 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que o Hamashia é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, o Hamashia, o Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. A verdade, ela é anunciada e muitos preferem a mentira. Muitos preferem o caminho da desordem. Se não for do meu jeito, eu não aceito. Se não for da minha forma, eu não vou aceitar. E a verdade nos ensina a caminhar pelo caminho da luz, da justiça e do amor, da misericórdia e da compreensão. A verdade nos ensina a ser sábio. A palavra diz, repreenda o sábio fica mais sábio, porque ele vai compreender. Mas repreende o tolo, e o tolo fica com ódio, com amargura. Se não compreendermos a verdade, não compreenderemos ao Criador. E não compreenderemos o que o Filho dele fez por nós. Sendo que o Filho, o Pai e o Espírito são um só. Então jamais compreenderemos as coisas do Altíssimo. Porque as coisas do Altíssimo, como ele mesmo disse, é leve, não é pesado. E tudo se resume no amor e na misericórdia. Versículo 7, de 1 João capítulo 5. Porque 3 são os que testificam,